O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Então, ele só ligou para dizer, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim. Eu quero dividir a nossa conversa em dois tempos, tá? Quero falar dessa amizade bonita entre o Jacques Wagner e o presidente da República, que o Jacques Wagner reivindica, reclama, e de fato eles têm essa amizade, e daqui a pouco o que o senador diz sobre esse apartamento. A primeira coisa é o seguinte, a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim, Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora, ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido, com muito pouca informação, conversou com o Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz, não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de quinta categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim, eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável. E aí não tem prova de amizade nesse caso não, porque se eu, ao contrário de você, Guilherme Bausa, faço um negócio desse com você, eu não sou sua amiga não. E eles são amigos, né? O Lula e o Jacques Wagner, né? O Lula nutre um carinho imenso pelo Jacques Wagner. O Gabeira sabe melhor do que nós, uma relação de 45 anos de... gente sindicalista dele, né? De estrada. Parece que são realmente grandes amigos, né? E eu não sei também, quando ele deu essa entrevista, se a gente, quando há grandes amigos em cena, se a gente pode falar um pouco do que se passa entre eles. A gente não sabe o que acontece, né? Pode ser que ele tenha ido à televisão e o Lula pode ter dito a ele, vai e segura essa onda. Não disse, Gabeira. Não disse. Ele em momento nenhum sequer disse para o Lula que ia dar uma entrevista e que ia dizer na entrevista que tinha falado com o Lula. E tem um acordo tácito em Brasília que conversa com o presidente da República, você não sai revelando a não ser que você combine esse jogo. Olha, eu vou dizer, vou sair, vou falar e tal, vai ser assim, vai ser assado. Então, segundo que essas pessoas que despacham no Palácio do Planalto me dizem, é que ficou com cara de bola nas costas, de bolada nas costas, mas não foi a primeira bolada nas costas. Foi uma série delas, mas há uma outra. Lula perguntou, não uma, não duas, talvez 3 vezes, o que havia sobre o PT da Bahia, porque que existia o PT da Bahia. No meio do caminho tinha um monte de gente, e nesse monte de gente tinha gente do PT da Bahia. Todo mundo sabia. E o Lula perguntou, o que tem do PT da Bahia? E, ao que consta, segundo testemunhas que viram algumas dessas perguntas, ele disse, não tem nada, pode ficar tranquilo. E quando, conversando com o pessoal do governo e do PT, ultimamente, né, e aí, vocês estão preocupados? Vai aparecer alguma coisa contra o governo e tal? E todos eles diziam, não, o que tinha para aparecer já apareceu, o episódio da Bahia não é o que disseram, estava todo mundo meio tranquilo. Até esperavam que surgisse alguma coisa no decorrer das investigações, mas não o que apareceu hoje, né? Porque o que apareceu hoje tem pagamento de apartamento, suspeita de propina, tudo sendo investigado ainda, mas muita coisa grave apareceu, inclusive pagamento de viagem para ver show de Taylor Swift nos Estados Unidos. Então, o que apareceu deixou muita gente perplexo, porque eles não esperavam esse tipo de coisa. Agora, é interessante a gente notar que o Jacques Wagner é um dos principais conselheiros de Lula. A gente sempre fala que nesse terceiro mandato, o Lula se cercou de pessoas mais novas, que não tinham muitas vezes o estofo para chegar no Lula e contrariar o Lula, e dizer as coisas para ele e tal, dizer as verdades, etc. O Jacques não, o Jacques ele sempre foi tido como alguém da mesma geração, etc. Então, ele tinha um peso muito grande ali, né? Até talvez por isso ele tenha se sentido autorizado a falar de uma conversa que ele teve com o presidente. Mas, assim, o clima muito ruim no governo, né? Não poderia ser diferente. E uma divisão hoje. Tem uma divisão dentro do governo, dentro do PT, sobre o que fazer com o Jacques Wagner. Muita gente defendendo que ele não tem a menor condição de permanecer na liderança do governo diante do que apareceu, porque
Aí o governo ficaria na defensiva dessa história, tendo que se explicar o tempo inteiro. E tem gente que defende, não, o Jacques é um petista histórico, a gente não pode sacrificar. Então esse debate está colocado e o presidente Lula ainda não tomou sua decisão. A leitura que eu fiz... Desculpe. A leitura que eu fiz da fala do Jacques Wagner aqui no começo é que ele está querendo dizer que não vai renunciar. Quer dizer, esse foi o sinal dele, né? Como havia durante a tarde toda, muita gente dizendo que tem que renunciar. Conversando com o senador Otto Alencar, que é também baiano, é do PSD, mas ele estão fechados lá na Bahia, ele falou, não, ele não vai renunciar, nem pode, nem deve renunciar, porque isso vai comprometer a campanha dele ao Senado. Quer dizer, ele chega muito mais fragilizado, pedindo voto, tendo perdido a liderança. Mas isso é um problema de Jacques Wagner, não é um problema de governo, né? Então, eu acho que ele sinalizou com essa conversa, olha, eu vou ficar. Se o presidente quiser me tirar, e jogou a bola pro Lula. Isso é um mau sinal, me parece. O que eu ia colocar, bom, pelo que apareceu já de suspeitas do Jacques Wagner, que não é uma coisa, são diversos pagamentos, apartamento, viagem, diversas coisas. Mesmo supondo que ele até possa ser inocente, não é agora que isso vai aparecer, é que a inocência vai ficar clara e evidente. Isso é coisa de meses. Isso é coisa de meses nessa investigação, num ano eleitoral. Você vai obrigar o presidente da República a embalar a ficar com isso, assim, ali pegando fogo, me parece inviável, né? Inviável. Eu acho que esse é o ponto central. Por isso é que eu acho que, no fim das contas, é também uma história sobre amizade. Porque se fosse amizade mesmo, o primeiro a levantar o dedo e dizer assim, presidente, e olha, eu estou aqui, a Polícia Federal acabou de sair da minha casa. E é exatamente por isso que eu estou renunciando ao cargo de líder do governo. Até a conclusão. Que tudo fique esclarecido. Até a denúncia da PGR. E isso não é nem... Então, no fim das contas, é sobre política? É sobre suspeita de crime? E aqui o meu ponto de vista não parte do princípio de uma antecipação de culpa de Jacques Wagner. É o que pesa contra ele, as dúvidas contra ele, Gabeira, já são suficientes para ele pegar o boné e sair. Porque isso machuca o lugar que ele representa ou o posto que ele aparentemente defende. Sei, mas é difícil a gente... Normalmente, houve um caso no Brasil em que isso foi feito com muito sucesso. Foi o caso do Itamar Franco, o Henrique Argrides, eu não sei se você se lembra. Me lembro do caso, mas se você puder lembrar a nossa audiência. Aconteceu, eles eram amigos, eu sei porque eu os conheço melhor do que conheço o Lula e o Jacques Wagner. Eles são de Juiz de Fora, na minha cidade. Né? E o Henrique Argrides criou um problema de credibilidade, era o chefe da Casa Civil, e o Itamar falou assim, você deixa o cargo, e se você provar a sua inocência, você volta. E foi o que aconteceu. Ele deixou o cargo, voltou depois. Isso precisava ser naturalizado. Esse tipo de conduta precisava ser naturalizada. Se paira uma suspeita contra mim, eu preciso sair até que não exista mais essa suspeita. Então são dois atos do Jacques Wagner de, digamos, ser um mau amigo de Lula, né? Primeiro revelar a conversa, então, e outro esse recado de que não sai. É um custo para o Lula se for ele que tiver que tirar o Jacques Wagner. Me parece ser a ação de alguém desesperado para sobreviver e sacrificando aqueles ao seu redor. Ou seja, que do próprio Jacques Wagner parece haver uma expectativa de que a coisa não vai ser fácil para ele. Outro ponto também da fala dele, que é curiosa, ele diz assim, como é que é? Estão tentando que o Lula teria dito, né? Fica